Provérbios 3, versículo 5, Salomão diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse livro é um dos livros mais queridos em Israel e pelo povo de Deus em geral, porque em Esther está relatada a história do maior livramento do povo de Deus na história. Cerca de 2.500 anos antes de Hitler, o mesmo espírito que agiu em Hitler, o espírito de extermínio do povo de Deus, agiu num homem chamado Amã. E ele intentou exterminar o povo de Deus. E através de Esther, Deus deu um grande livramento ao seu povo. E aí se estabeleceu uma das festas mais celebradas em Israel, que é a festa do Purim. É a festa que é comemorada em 13 a 15 de Adar. O mês de Adar que geralmente cai em fevereiro, março. Esse ano caiu 23 de fevereiro, porque o calendário deles é diferente do nosso. É uma festa linda, amplamente celebrada, estabelecida por Mardoqueu, depois do grande livramento que aconteceu através de Esther. É um livro belíssimo, é um livro lindo, é um livro que tem tudo, tem romance, tem ação, tem traição, tem conspiração, tem muita coisa interessante. É um livro que tem tudo, só não tem uma coisa nesse livro: não tem o nome de Deus. É o único livro da Bíblia que não tem o nome de Deus. Isso gerou uma coisa tão estranha entre os formadores do cânon bíblico que até cogitaram em tirar Esther do cânon. Porque disseram, poxa, como a gente vai botar um livro que nem cita Deus? Então, poderia uma mente dizer, o que acontece aí não foi Deus, foi fruto do acaso, fruto da coincidência. E o que eu queria basicamente hoje fazer com você é te mostrar esses acasos do livro de Esther. Já que Deus não é mencionado, foi o acaso, foi a coincidência, digamos assim. Quero te mostrar algumas coincidências, alguns acasos desse livro que não fala o nome de Deus. A história ela se passa começa no ano 483 antes de Cristo. Estamos no Império Medo-Persa. Nabucodonosor já passou, o Império Babilônico já passou. Os judeus continuam cativos, continuam presos. E quem está reinando é um rei chamado Assuero. Na história secular ele é conhecido como Xerxes. Assuero, ele governa com muita tranquilidade sobre 127 províncias, é o que diz o livro de Esther no capítulo 1. E Assuero tem um reino tão tranquilo e tão majestoso, que apenas com 3 anos de reinado ele fica deslumbrado e quer se mostrar. Se Assuero estivesse nos dias de hoje, ele ia postar fotos do reino dele todas no Facebook. Mas naquele tempo não tinha rede social, então para se mostrar faziam de outra forma. Assuero então decide fazer festas para todos os seus príncipes. Como eram muitos príncipes, muitas famílias reais, muitos nobres, ele faz 180 dias de festas, 6 meses de festa, para mostrar a sua glória. Com tudo do bom e do melhor. A festa era escrita no capítulo 1, taças de ouro, o vinho à vontade, sabe? Só coisa boa, festa real. Não bastando os 6 meses de festa, quando acabam os 6 meses de festa, o rei decide fazer mais uma semana de festa para o povo da capital do seu império, Suzã. Então chama todo o povo da capital para participar de uma festa de 7 dias, uma semana.
no jardim real do palácio do rei. O povo vem e aquela alegria toda, e a festa está muito boa. E no último dia da festa, o texto diz que Assuero está com o coração alegre, ele está feliz. Ele manda chamar a rainha Vasti, uma mulher muito linda. Manda chamar Vasti, manda colocar nela a coroa real e que ela entre desfilando para que o rei exiba sua bela rainha aos seus ilustres convidados. Vasti, a Bíblia diz que está fazendo uma reunião de mulheres com suas amigas, com as mulheres que frequentavam o palácio do rei. Ela está numa reunião com mulheres, quando chegam os eunucos e dizem: o rei quer que você entre lá com a coroa real e desfile para os seus convidados. Vasti, por acaso, dá uma louca na cabeça dela. E ela faz uma coisa inédita. Por acaso, ela desobedece o rei. Ela diz: eu não vou entrar, eu não sou objeto. Ela exalta a bandeira feminista 2.500 anos antes do nosso tempo aqui. Não vou entrar, isso é um absurdo, não vou desfilar para ninguém, não sou objeto. E aí, dizem ao rei, a rainha disse que não vai entrar. E o rei fica nervoso com aquilo. E os sábios que estão em volta do rei botam a mão na boca e falam assim: pegou mal para o senhor aí, mas agora... E ele fala: o que eu faço com essa mulher agora? E aí um dos sábios, chamado Memucã, fala assim: rei, é o seguinte, com essa atitude dela aí, nenhuma mulher em todo o império vai querer mais respeitar o homem. Quando o homem for dar uma ordem na sua esposa, ela vai dizer: você viu a rainha Vasti? Não obedeceu o rei? Por que eu vou lhe obedecer? Então ela queimou os homens total. O senhor tem que agir forte para que as mulheres respeitem os homens no império. Depunha ela, tira ela do cargo de rainha, não veja mais a face dela. E a pregou em todo o império: assim se fará com a mulher que não respeitar o seu marido. Respeite seu marido. E assim é feito. Extremamente machista, eu sei, mas era a época que eles viviam, e é assim que se faz. Tiram o Vasti da função de rainha e apregoam que mulher que não respeitasse o marido ia se dar mal. Toca na irmã que está do lado e diga assim: vigia, tá vendo, irmã? O negócio é sério. Olha para cá. Então, passam-se uns dias que a rainha Vasti está deposta, o rei começa a dar saudade, a raiva passa. Sabe a briga de marido e mulher? A raiva passa: cadê meu bem, meu xodó, meu amor, meu chuchu? E aí o pessoal começa a perceber que o rei está com saudade e fala: rapaz, o rei vai voltar atrás. Se o rei voltar atrás, ele quebra tudo. Não pode voltar atrás, aí vai ficar pior, porque a mulher pisou nele, ele correu atrás, aí vai ficar feio demais. O rei tem que manter a pose. Aí tu fala: rei, é o seguinte, ache outra mulher para o Senhor. Tantas mulheres bonitas aqui em Suzã, tantas mulheres lindas, escolha uma. Eu disse: muito bem, vou escolher uma mulher nova. E aí fazem uma seleção das moças virgens mais bonitas da de Suzã. E dentro dessa seleção, trazem uma menina judia, órfã de pai e mãe, mas que foi criada por um primo mais velho, chamado Mardoqueu ou Mordecai. O nome dela é Hadassa ou Adassa, nome hebraico, nome judaico. Mas quando ela é selecionada, o primo dela, que é como se fosse um pai, que é muito mais velho que ela, fala: olha, Adassa, não diga que você é judia, sabe que há uma perseguição contra o nosso povo, desde Faraó perseguem nosso povo, então não diga que você é judia. Inclusive use outro nome. Ela passa a usar o nome persa, Esther, que significa estrela. Então ela fica ali escondidinha, ninguém sabe que ela é judia, ela está no meio. E a seleção era a seguinte: eram muitas moças. Joséfo diz que eram cerca de 600 moças escolhidas. Essas moças, elas tinham que passar 1 ano se preparando, 6 meses se banhando com mirra e 6 meses se banhando com óleos de rosas. 1 ano se preparando, tratamento de beleza, para ter uma única noite de oportunidade para virar rainha. Passavam a noite com o rei.
Se o rei gostasse, dizia, é essa. Se não, virava mais uma concubina no grande harém que o rei tinha. E aí, querido, de todas as moças que passaram pela sala do rei, por acaso, a menina Esté, ela é escolhida. E ela vira a rainha do Império Persa. Esté vira rainha, seu primo, pai, Mardoqueu, passa a ter um costume diferente. Eu já até preguei sobre isso aqui, que Mardoqueu era o pai mais mãe da história. Porque ele cuida de filha, ele arruma a filha, ele orienta a filha, ele fica na porta do palácio para saber como está a filha, orientando a filha. É o pai mais mãe da história. E Mardoqueu fica na porta do palácio do rei todo dia ali, sabe? Está sempre na brecha, vigiando, intercedendo, de olho ali. Ele fica ali. E ficando ali, Mardoqueu, na porta do palácio, por acaso, o texto não fala que foi Deus, fala que ele ouviu. Ele ouviu uma conversa lá entre dois guardas tramando o assassinato do rei Assuero. Rei Assuero era seu genro, ele vai e conta para sua filha Esté, Esté não quer matar seu marido, Esté conta para o rei. O rei era meio relaxado, sabe? Ele não é aquele cara muito, querem matar? Aí ele chama os caras, investiguem aí esse negócio de querem matar, e investigam, descobrem o complô e matam os dois caras que querem matar o rei. E aí escrevem no livro das crônicas do rei, registram, Mardoqueu entregou os conspiradores e foram mortos. Mas o rei não liga muito para aquilo. Passa o tempo, começa a ser exaltado no reino um descendente de Amaleque, uma malequita, inimigos do povo de Deus terríveis, os piores inimigos do povo de Deus. Deus mandou exterminar os amalequitas porque eles eram cruéis demais. E um homem chamado Amã começa a se exaltar no império e vira o principal príncipe. O rei gosta dele, o rei dá confiança a ele, e ele se torna o príncipe principal, o braço direito do rei Assuero, de forma que ele consegue do rei Assuero uma ordem para que quando ele passasse, quando ele caminhasse, quem o visse na rua se curvasse diante dele, prestasse reverência diante dele. E onde Amã passava, as pessoas se curvavam e prestavam reverência a ele. Só que tinha alguém que não se prostrava. Alguém que era da mesma linhagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram diante da estátua de Baal, quanto mais diante de um homem. Então Mardoqueu se colocava em pé. Quando Amã passava, Mardoqueu não se prostrava. Aí Amã nem percebeu, mas sempre tem um fofoqueiro para entregar. E começaram a dizer: vem cá, você não vai se dobrar diante do príncipe Amã não? Que negócio é esse? Por quê? E ele disse o quê? Porque eu sou judeu. Não tocou o nome de Deus, ele disse porque eu sou judeu. E aí disseram: então vamos provar se você não vai se dobrar mesmo. Contaram para Amã, esse judeu Mardoqueu, aí disse que não vai se dobrar não, porque é judeu. Amã passa diante dele e vê que ele não se dobra mesmo. Amã fica irado, Amã fica revoltado e decide que ele vai matar Mardoqueu. Só que o texto diz que ele pensa que matar só Mardoqueu é pouco. Ele vai aproveitar para exterminar a raça judaica da terra. Ele vai matar todos os judeus. Então ele faz um ritual persa chamado Pur ou Purim, que é lançar a sorte. É tipo um favorecimento do mundo espiritual para saber que dia você vai matar, você vai fazer. Ele começa a lançar a sorte para ver qual seria o dia ideal para programar o assassinato de todos os judeus no império. E cai no dia 13 de Adar, o dia da sorte, o dia do Purim, cai esse 13 de Adar. E Amã parece estar com uma sorte muito boa, tudo vai cooperando para ele. Porque quando ele chega para o rei para conversar sobre esse assassinato, ele fala: rei, com uma conversa muito bonita, rei, é o seguinte, tem um povo terrível aí, um povo desobediente, um povo rebelde, um povo que vai te dar muito problema, porque ele não respeita as tuas leis, só respeita as leis próprias deles, são desrespeitosos. Rei, mata esse povo, termina esse povo, e mais, se o senhor matar esse povo, eu consigo encher os teus cofres com muita prata. O rei, mais uma vez, quer nem saber do que é: Amã, eu confio em você, tome aqui meu anel, que significa meu poder, meu carimbo, e faça o que você bem entender. Amã disse: opa, está tudo dando certo para mim.
A sorte, o pur, o purim está do meu lado. E a mãe então prepara um plano terrível. Ele manda cartas para os príncipes e autoridades das 127 províncias, dizendo: olha, no dia 13 de Adar, todo mundo mate os judeus, de criança a velho, mulher e homem. Não só mate, como arranque tudo que eles têm. Pronto. Espalhou-se o pânico, porque chegou a notícia para os judeus que num dia certinho eles iam morrer. A sorte deles estava terrivelmente destinada, marcada, ia ser terrível. Mardoqueu ficou também sabendo disso, e Mardoqueu, como de costume, foi à porta do rei. Só que Mardoqueu agora vai à porta do rei com roupas de saco, pano de saco, roupa de luto, e fica lá gritando, chorando, e manda dizer: Esté, Mardoqueu está igual um maluco, vestindo pano de saco. Esté nem sabe o que está acontecendo. Esté também é outra desligada, nem entende ainda porque ela tem que ser rainha. E aí, pergunta: diga para meu tio, diga para meu pai Mardoqueu, por que ele está assim? Mande roupa, toma aqui, leva uma roupa para ele se vestir. E Mardoqueu diz: não, diga a Esté que ela está muito desinformada, mas saiu uma lei aí para exterminar o nosso povo. Aqui, ó, manda para ela uma cópia da lei para ela ler, manda ela interceder ao rei pelo nosso povo. Aí o cara vai lá e dá o recado a Esté, porque Mardoqueu com aquelas roupas não podia entrar para ver Esté, e dá recado para Esté. Esté diga: não, diga a Mardoqueu que eu não posso entrar na sala do rei. Todo mundo sabe no império que quem entrar na sala do rei sem ser convidado é morto, e eu tenho 30 dias que o rei não me chama para adentrar na sua sala. Se eu entrar lá e por acaso ele não estender seu cetro para mim, me aprovando, é morte na hora, nem conversa. Entrei, não estendeu o cetro, os guardas pegam e matam, na hora. E aí Mardoqueu manda dizer a Esté assim: diga a Esté o seguinte, que será que ela está pensando que por ela estar na casa do rei, por estar no palácio real, ela vai ser a única judia que vai escapar? Diga a ela mais, que se ela não agir, de outra parte virá a salvação para os judeus. Como assim? Ele não fala de que Deus vai salvar, não. Fala que de algum modo vai ter uma salvação para os judeus. Mardoqueu tinha certeza disso, mas não toca no nome de Deus. Ele fala assim: vai vir uma salvação aí para os judeus, mas ela vai perecer. E mais, pergunte ela assim: por acaso não foi para isso que você virou rainha? Para esse momento que você foi colocada no trono? Mas não se toca no nome de Deus. Quem colocou? Para quem colocou? Só fala assim, que você foi colocada no trono. Então quando Esté ouve isso, ela diz: rapaz, realmente, eu vou arriscar minha vida. Diga a Mardoqueu que eu vou entrar. Se eu morrer, morri, mas eu vou arriscar minha vida pelo meu povo. Mande o povo todo jejuar 3 dias por mim, mas não se fala em oração, só se fala em jejum. Não se fala para que jejuar, nem por quem jejuar, nem a quem clamar. Só se fala em jejum. Olha como esse livro é interessante, não toca no nome de Deus, gente. Mande jejuar por 3 dias, eu também jejuarei com as minhas servas. Então no terceiro dia eu entrarei na sala do rei. Pronto, terceiro dia, Esté entra. Quando Esté entra, por acaso, o rei levanta seu cetro, estende o cetro para ela, e o rei diz: o que queres, rainha Esté? Pede até metade do reino e tudo lhe darei. Esté poderia ali, naquele momento, dizer tudo o que estava acontecendo e conseguir salvar seu povo, mas alguma coisa trava a boca de Esté. Esté, por acaso, não consegue falar. Esté diz: não, rei, faz o seguinte, ó, vai lá em cá, vai nos meus aposentos hoje à noite, vem com Amã, teu braço direito, quero dar um banquete, e aí lá nos meus aposentos, eu vou dizer para você aquilo que eu quero, aquilo que eu pretendo pedir. O rei disse: claro, isso é o mínimo, manda dizer a Amã que hoje à noite tem jantar. Então, eles preparam tudo, Amã se achando mais do que nunca, poxa, um jantar nos aposentos da rainha, e só eu fui convidado para estar junto com o rei. Imagina o casal real e eu, como eu sou chique. E ele vai lá todo orgulhoso. Aí o rei pergunta: e agora, Esté, me diga, o que é que você quer? Gente, por acaso Esté não fala. Dá uma trava na língua de Esté, Esté não fala, Esté fica meio confusa, algo trava, ela não sabe por quê, mas ela não fala disso. Não, rei, amanhã, por favor, só mais um dia. Volte aqui amanhã à noite com a mãe em outro jantar, por favor.
e amanhã à noite eu lhe farei. Gente, esse dia que adiou de um dia para o outro, foi o dia que Mardoqueu, que Amã se arrebentou. Porque quando eles saíram da primeira noite no jantar, só se Esther pede na primeira noite, o rei resolvia ali, ia ser menos mal. Mas olha o que acontece. Quando Amã sai do primeiro jantar, ele sai se achando. Ele chega em casa se gabando e fala, rapaz, para a mulher dele, Zeres e seus amigos, você não sabe da maior. Sai de um jantar agora nos aposentos da rainha, só eu, o rei e a rainha, eu estou com moral mesmo. Eu sou o cara. Agora uma coisa, eu fiquei triste. Quando eu ia saindo do palácio, quem estava na porta lá depois do jantar? Mardoqueu. E mais uma vez eu passei por ele e o homem ficou em pé, não se prostrou. Homem, raiva que eu tenho desse homem. Aí a mulher dele, muito sábia, deu um conselho. Amã, meu marido, você está tão poderoso, bem, vai ficar se incomodando com esse pé rapado? Faz uma forca e amanhã peça ao rei para enforcar esse pé rapado judeu. Você agora é amigo do rei e da rainha, pelo amor de Deus. Amanhã vai ter outro jantar? De manhã logo você enforca esse homem, pai, de noite você está feliz, nada de te perturbar mais seu segundo jantar com o rei e com a rainha. Mardoqueu disse, que maravilha, é isso mesmo que eu vou fazer. Mandou preparar uma forca alta de 50 metros, para todo mundo ver a humilhação de Mardoqueu. Mandou preparar a forca. Só que enquanto isso, nessa noite do primeiro jantar, por acaso o rei Assuero perdeu o sono. Perdeu o sono. Por acaso ele não conseguiu dormir. E ele, por acaso, também quis ler as histórias reais, as crônicas do rei, que contavam as histórias de seus antepassados até chegar nele. E foram contando a noite toda. Quando já era de manhãzinha, chegou na história dele. E aí chegou, gente, na parte do livro que Mardoqueu tinha salvado a vida dele. Lembra o que eu falei no começo? Chegou nessa parte do livro. E ele disse, poxa, Mardoqueu, esse judeu que fica aí na porta, salvou minha vida? Ele disse, salvou. E o que deram para ele de recompensa? Disseram, nada. Aqui está escrito aqui, não deram nada para Mardoqueu de recompensa. Disseram, não deram nada. Ele disse, não, como é que eu vou honrar? Eu tenho que fazer uma coisa por esse homem. Ele fica naquela ansiedade para honrar Mardoqueu. Quando ele está nessa ansiedade, Amã vem chegando no palácio para pedir ao rei Assuero para enforcar Mardoqueu. Já tinham preparado a forca para Mardoqueu. Quando Amã vai entrando, por acaso, é na hora que o rei está perguntando o que eu faço por ele. Aí Amã entra, antes de Amã falar com o rei fala com Amã, Amã, me diga uma coisa aqui, eu quero honrar muito um homem, o que eu vou fazer com um homem que eu quero honrar muito? Amã pensou, claro que sou eu. Quem o rei quer honrar mais do que eu? E olha como ele é pretensioso, ele fala assim, rei. E por acaso o rei não fala quem é, o rei não fala, por acaso o rei não fala o nome de quem é. E Amã fala, rei, faça o seguinte, rei, bote a roupa real nele, bote a coroa real nele. Olha que pretensão, a roupa do rei, a coroa do rei, bote ele no cavalo do rei, pegue os principais príncipes e faça puxar o cavalo pela capital, gritando assim, assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. E a mãe pensando que era ele. O rei disse, que maravilha, ótima ideia, corra, prepare tudo para Mardoqueu. E você que vai puxar o cavalo. Aleluia. E Amã fica sem acreditar. E Amã prepara a roupa do rei, a coroa do rei, o cavalo do rei, bota Mardoqueu em cima. E sai puxando o cavalo e gritando, assim se faz ao homem a quem Deus quer honrar. Ele foi no palácio para pedir para enforcar o homem, agora está carregando o homem no cavalo real, com a coroa real, com a roupa do rei. Gente, isso é tremendo. Por acaso tudo isso aconteceu. Olha que coisa interessante. Quando acaba isso, Mardoqueu não se deslumbra. Mardoqueu, ele sabe que está na batalha espiritual, ele sabe que a coisa não está travada. Sabe o que Mardoqueu faz? Volta para a porta do rei. Não se deslumbra, não. E Amã corre para casa desesperado e fala para a mulher dele, mulher, meus amigos, meu Deus, eu fui para matar o homem, tive que puxar o homem na cidade toda, gritando que ele é o homem que Deus quer honrar. O que é isso? Aí disseram para ele, Mardoqueu, esse homem é judeu, né? E disse, aí rapaz, quando a sorte desse povo vira, já era. Você vai cair agora.
Os mesmos que aconselharam ele a enforcar Mardoqueu, agora diz, agora você se quebrou. Conselho ruim é assim, quem dá depois zomba do que deu. E aí, diz, agora você vai se dar mal. E ele fica desesperado. Ele mal falando com o povo, chega os eunucos e falam, Amã, jantar com o rei. Lembra? Segunda noite, ele já foi agoniado, meu Deus, jantar com o rei. E aí ele vai jantar com o rei, e lá o rei pergunta a Ester. Observe como nesse dia mudou tudo, porque o rei agora ama os judeus, o rei agora ama Mardoqueu, o rei agora, está grato a Mardoqueu. Num dia que Ester hesitou em falar, mudou tudo. Por acaso Ester hesitou e mudou tudo um dia. E aí o rei pergunta a Ester, eu estou agoniado, não aguento mais, me pede, o que é que você quer? O que é que você quer, Ester? Ester fala, rei, o que eu lhe peço é que salve a minha vida e a vida do meu povo, porque estão tentando nos matar. O rei disse, quem é essa pessoa maluca que quer matar vocês? Um povo tão bom, o povo de Mardoqueu, que me salvou. Ele fala, esse é maldito Amã, esse homem mau. O texto fala que o rei fica tão enfurecido com aquilo, que ele se levanta do ambiente e sai para o jardim real nervoso. Enquanto isso, Amã vai e se joga no leito que Ester está, implorando misericórdia a ela. Por acaso, bem nessa hora, o rei volta e vê aquela cena e acha que ele está dando em cima de Ester, que ele está tentando abusar da rainha. Ele fala, o quê? Agora, além de tudo, quer abusar da rainha no meu palácio? Quando ele falou isso, nem precisou mais falar nada, chegou os guardas, botaram um capuz na cabeça de Amã e acabou. Quando Amã está saindo, um guarda fala assim, ó rei, tem mais, viu? Ele preparou uma forca para Mardoqueu hoje. Ah é? Enforque ele nela. Amã é enforcado. Mardoqueu é exaltado. Mardoqueu recebe agora o anel do rei para desfazer a trama de Amã. Mardoqueu manda cartas para a Cinema de província dizendo, olha, não vai ter nada de morte de judeu. Pelo contrário, ninguém toca nos judeus. E mais, aqueles que ficaram zombando deles, que a gente sabe que a morte vai ser daqui a um tempo, daqui a alguns meses, mas tem um povo que fica, eu vou lhe matar, dia 13 de Adar eu vou lhe matar, seus dias estão contados, esse aí matem. Então o dia 13 de Adar, que era o dia da sorte ruim, a sorte virou. É o dia do livramento e da exaltação. A Bíblia diz que todo o povo temia os judeus e temia Mardoqueu. E aí se estabeleceu o Purim. O dia Purim significa sorte, a festa da sorte. E nesse texto, nesse livro todo, em momento nenhum o nome de Deus é falado. Mas sinceramente, quem aqui acredita que foi tudo por acaso? Quem aqui tem dúvida de que Deus está por trás de tudo? Entenda a mensagem de Deus para o teu coração hoje. Nós estamos num tempo em que Deus, Ele não está, na maioria das vezes, agindo, abrindo o mar vermelho, fazendo o maná cair do céu, fazendo bola de fogo cair no céu, como Elias, para provar que ele é Deus. Não. Estamos num tempo que Deus age dos bastidores. Deus age por trás de tudo. Deus não precisa dar um sonho profético, uma visão profética, usar um profeta, fazer. Não. Silenciosamente. Ele está ali controlando tudo. O que você pensa ser por acaso, coincidência, sorte, meu irmão, a sorte está nas mãos de Deus. Provérbios 16:33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Provérbios 21:1 diz o quê? Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele inclina para onde Ele quer. Esse livro, ele é precioso porque ele nos ensina a enxergar Deus nos bastidores. Ninguém precisa me dizer que Deus fez, que Deus falou. Não, eu sei que Ele está por trás de tudo. Diga assim, irmão, Deus está por trás de tudo.
Deus não tem que provar que Ele está. Irmão, você acha que é tudo coincidência isso que a gente falou aqui? A mãe está na hora certa, a forca, tudo se encaixa, querido. Olha para a sua vida, as coisas se encaixam, não é coincidência. Há um Deus por trás de tudo. Há um Deus controlando tudo. E essa é a nossa mensagem hoje. Se você lê o Salmo 127, ele diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Agora como é que é isso? Você está lá construindo a sua casa, aí chega um anjo e diz agora, é o anjo da construção, e começa a construir. Não. Deus está ali. Se Ele edifica com você, a coisa é edificada. Se Ele não edifica, você não consegue construir. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Como é isso? Você vai ver uma bola de fogo rodando na cidade? Não! Com toda a segurança, vai dar errado. Vai ter catástrofes naturais, vai ter coisas, e não vai ter segurança nenhuma. Por quê? Porque por trás está ali silenciosamente o Deus de Israel, cuidando de tudo, movendo tudo, agindo em tudo. Em Apocalipse 3,7, o Senhor disse que Ele tem a chave, que abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre. Como é que é isso? Você vai fazer alguma coisa, aí a porta está fechada, aí se você vê lá você vai no emprego, aí a porta está fechada, você vê uma visão lá do cadeado. Não, nada disso. Você vai lá e tenta, e não consegue. Por quê? Porque Ele fechou. E tem hora que você vai e tudo se abre, porque Ele abriu. Em Tiago 1,16, Tiago fala assim: amados irmãos, não vos enganeis, não erreis. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto. É Ele quem dá. É Ele quem toma conta. É Ele quem faz todas as coisas acontecerem. E aí, para a gente encerrar, vai o texto que eu falei, que a gente leu hoje aqui, Provérbios 3,5. Olha que coisa interessante. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confie nele de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento, no que você acha. Ah, meu cálculo é isso. Não confie nisso, não. Confie no Senhor. Versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele fala, reconheça Deus, perceba Deus em tudo. Não precisa alguém ser ousado em profecia para dizer, Deus está nisso, Deus está naquilo. Não precisa um sonho, uma revelação, não. Reconheça Deus. Está aí no texto, em todos os teus caminhos, em tudo que tiver acontecendo, diga, opa, Deus está aqui, Deus está falando, está me mostrando, está me guiando. Diga o Senhor assim, ó, a sorte do homem está na mão de Deus. Sabe qual é o nome dessa mensagem aqui? Purim, Deus por trás da nossa sorte. Você não precisa que ninguém revele, que ninguém fale, que ninguém nem cite Deus, mas tenha certeza que Ele está por trás de tudo. Só alguém muito bobo para achar que é coincidência. Por exemplo, quando vão falar sobre as pessoas que não acreditam que Deus criou o mundo, que tudo isso aqui é por acaso, tudo coincidência, o universo perfeito, a terra perfeita, condições climáticas perfeitas, tudo perfeito para a vida humana na terra. Isso aqui foi tudo um acidente. Rapaz, tem que ter muita fé para acreditar num negócio desse. Que é tudo um acaso. Por acaso houve explosões e foi. Por acaso o quê, querido? É Deus por trás de tudo. Agora, e aí, pastor? O que eu faço com isso então? Duas coisas. Primeiro, isso que eu falei a você. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Pergunta, irmão, assim, ó, você consegue perceber Deus nessa situação que você está vivendo? Você consegue? Ou você fica achando que tudo é homem, é fulano, é culpa de fulano, é culpa de ciclano? Não, reconhece o Senhor. Igual Jacó fez com Raquel. Jacó engravidava Lia, Bila e Zilpa. Raquel ela não engravidava. Aí Raquel foi nele e disse, Jacó, ou você me dá um filho, ou eu morro. A gente está maluca, mulher.
Sou eu, acorda. Acaso sou Deus que te fechou o ventre? Perceba Deus fechando a porta, perceba Deus abrindo a porta. A sua vida vai fazer muito mais sentido assim. Agora, o segundo conselho, Romanos 8, 28, diz assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não só reconhecer, como amar o Senhor com todo o seu coração, os eventos, a sorte da vida vai se casando, vai se encaixando, vai se arrumando, uma coisa aqui, outra coisa ali, até o que parece ser ruim vai se encaixando, e tudo vai cooperar para o teu bem. Você crê nisso, meu amado? Então aplauda o Senhor porque Ele é maravilhoso. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Deus está em tudo. Deus está em tudo. E Salomão diz: reconheça-o em todos os seus caminhos. Quando você reconhecer, você vai parar, vai temer, vai orar, vai se converter, vai se arrepender, vai jejuar, vai se mover, porque você reconheceu que ele está ali. É como Saulo, Saulo está perseguindo a igreja cristã, só que ele não entende que Deus está contra ele. Até que um dia Jesus dá um tocão nele, né? Joga ele no chão e fala: Saulo, Saulo, fica me perseguindo, rapaz, para com isso, porque me persegues. Duro é para ti lutar contra os meus aguilhões. Aí ele diz: eita, rapaz, Deus está nesse negócio. Ele vai e muda. Então quando você reconhece que Deus está nesse, ou te travando, ou te ajudando, você vai mudando. Aí vem o texto de Salomão: e ele endireitará os teus caminhos. Ou seja, você pode até estar caminhando num caminho errado, mas quando você reconhece Deus agindo nesse caminho, te orientando, se opondo a você, aí o texto fala: ele endireitará. Você percebe Ele e Ele conserta, Ele guia. Porque eu te garanto uma coisa: nada foge das mãos de Deus. Toca o seu irmão e diga assim: Deus está em tudo. Deus está em tudo. Vamos orar agora juntos, amém? Paizinho querido e amado, Pai, nós estamos aqui para dizer ao Senhor que a nossa purim, a nossa sorte, ela está nas tuas mãos. E o Senhor vira a sorte quando quer. O Senhor mexe, muda a sorte ao teu bel prazer, à tua boa vontade. E nós queremos aprender a não ser tolos, a não andar murmurando, praguejando, culpando A, culpando B, como se a vida fosse por acaso, como se não houvesse um controle teu em todas as coisas. Nos ensina, Pai, a te reconhecer em cada detalhe, como fez bem Mardoqueu. Foi temente e vigilante, porque sabia que em tudo o Senhor estava. E no final, a sua sorte foi mudada. E nós queremos colocar a nossa vida em tuas mãos e reconhecer o Senhor em cada detalhe das nossas vidas, para que o Senhor possa endireitar as nossas veredas, para a glória do teu nome, para o bem dos teus filhos. Em nome de Jesus, quem crê diz amém, graças a Deus.